Bíblia é o exemplar da palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. E nesse dia tão especial para nossas vidas, para a nossa igreja, eu quero usar da temática da campanha de missões mundiais da nossa Convenção Batista Brasileira esse ano. É que nós fazemos nossa campanha diferente. Nós fazemos no mês de junho, a gente faz tudo de uma vez só. Mas no mês de março, a Junta de Missões Mundiais, ela trabalhou com o tema, e eu estava no retiro dos pastores, aí eu comprei a camisa, esqueci de trazer a camisa. Quando eu vi a camisa, e eu fiquei muito feliz, lembrei da campanha, e nós vamos ministrar em cima do que foi a nossa campanha de missões mundiais esse ano. E o tema da campanha de missões mundiais foi: no poder do Espírito, vamos completar a missão. É claro que o meu tema não vai ser especificamente esse. Meu tema será outro. Para tanto, pega a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Daniel, se alguém quiser entrar, tem lugar aqui à frente, tá? Tem bastante lugares aqui à frente. Não tinha, agora tem. Tá bom? Se quiser alguém entrar, os irmãos estão lá fora, estou vendo alguns irmãos lá fora. Então, se os irmãos quiserem entrar, não será irreverência os irmãos entrando, nem a gente lendo a palavra, mas já visto que é uma necessidade. Atos capítulo 2. Deixa aberto aí, por favor. Eu vou pedir, não precisa levantar, mas vou pedir os nossos queridos, amados, preciosos irmãos, amigos que nos visitam nessa noite pela primeira vez ou estão voltando, levante uma de suas mãos, por favor. Você que está nos visitando, levanta a sua mão bem alto. Oh, glória. Receba o nosso carinho e o aplauso em louvor ao nome do Senhor por sua vida. Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui com a gente. Atos capítulo 2, nós vamos explorar o texto, mas eu quero ler com você agora somente o versículo 1 ao versículo 4. Atos capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente ou impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que o Senhor possa falar à igreja dele reunida aqui nesta noite, e que a palavra dele possa vir a tocar em você de maneira singular nesta preciosa noite. Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. O derramado Espírito Santo para o cumprimento da missão é o tema da mensagem que irei falar nessa noite, mercê da graça de Deus e do Espírito Santo, no nome de Jesus, a você. O derramado Espírito Santo para o cumprimento da missão. Começa essa mensagem citando uma frase que já citei várias vezes aqui, em outros lugares que eu tenho a oportunidade de pregar e citar sobre o Espírito Santo. Eu começo essa mensagem citando uma frase de um autor chamado Francis Chan. Em seu livro Deus Desconhecido, Francis Chan diz o seguinte: se eu fosse o diabo e desejasse atrapalhar, atravancar o avanço do reino de Deus na igreja, eu levaria os crentes a negligenciarem o Espírito Santo. Eu vou repetir essa frase mais uma vez agora. Você já ouviu, muitos irmãos já ouviram, e por certo ouvirão outras vezes.
Francian, esse livro, eu não li o livro, li apenas algumas páginas. Mas indico, ainda que não tenha o livro, até pelo assunto, até porque também muitas pessoas já leram e já me disseram que o livro é realmente uma bênção. O Deus Desconhecido, de Francian. Então ele diz, vou repetir a frase: se eu fosse o diabo, presta atenção, se eu fosse o diabo e desejasse atrapalhar, atravancar o avanço do reino de Deus com a igreja, ou através da igreja, eu levaria os crentes a negligenciarem o Espírito Santo. Ruminou a frase? É forte, né? Mas é uma pura verdade. É uma realidade realmente que acontece muito hoje. Quantos estão negligenciando a pessoa do Espírito Santo? Interessante, meus queridos irmãos, que a Trindade Santa, e nós estamos tendo a oportunidade de estudar na nossa escola bíblica discipuladora sobre a Trindade, estudamos nas aulas recentes, falamos do Deus Pai, Filho e Espírito, entendendo a importância do estudo da Trindade, da teologia da Trindade. Interessante que a própria Trindade se respeita. Há uma revelação progressiva de Deus na pessoa do Pai como Criador, sustentador de todas as coisas, do Filho, Jesus, a segunda pessoa, que é o Redentor, Salvador da humanidade, Salvador dos homens, cabeça da igreja, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o Espírito Santo, que nós vamos falar nessa noite. Então vou deixar para falar durante a mensagem, mas eu chamo a sua atenção que há um respeito da própria Trindade Santa em a própria Trindade se manifestar progressivamente. Então Jesus está reunido com seus discípulos no seu último momento de ceia, na sua Páscoa, e ele está dizendo assim para os discípulos, e você pode ler isso em João capítulo 16, versículo 7, ele vai dizer assim: eu preciso ir, eu preciso subir, para que ele venha, porque se eu não for, ele não vem. Então acontece exatamente assim. Jesus, ele foi para que o Espírito Santo pudesse vir sobre a igreja. Mas interessante que esse processo da ida de Jesus aos céus depois de ressurreto e a descida do Espírito Santo, aconteceram alguns fatos. E eu gosto muito de ler o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, e já vamos chegar no capítulo 2. Eu gosto muito de ler o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos na perspectiva de que ali se encontram as últimas pegadas de Jesus. Quando você lê o primeiro capítulo de Atos, você vai ver as últimas pegadas de Jesus, porque o texto vai dizer que ele está caminhando com seus discípulos durante 40 dias, ressurreto. Já não é mais o Cristo da cruz, é o Cristo glorioso. O mesmo Cristo que aparece lá no primeiro capítulo de Apocalipse para João, o Cristo glorioso. Então você vai ver as primeiras pegadas, as últimas pegadas de Jesus no capítulo 1 de Atos, um capítulo anterior ao que nós lemos. E você vai observar que Jesus está sendo assim, muito contundente nas suas falas sobre o Espírito Santo. Lá no capítulo 15, 16 e 17 de João, ele está falando do Espírito Santo de uma forma mais harmoniosa, podemos dizer assim. Aqui não, ele está sendo contundente. E dentre aquilo que ele vai falar do Espírito Santo, ele vai dizer: vocês vão precisar ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, vocês vão receber poder. Eles serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus está ainda há 40 dias aqui na terra, e ele está saindo do período da festa chamada Páscoa. Eu não sei se você sabe, mas os judeus, eles têm 7 festas que são importantes. Em todas as festas, o povo judeu é um povo festeiro, igual uma igreja também, que ela é cheia da presença do Espírito Santo. É uma igreja sempre festeira. Ninguém disse amém, Serginho. Eu vou repetir. O povo de Israel, o povo judeu, é um povo festeiro.
Por que o povo judeu é um povo festeiro? Porque o povo de Israel foi liberto do cativeiro do Egito e Deus assumiu o povo como sendo o seu povo particular, propriedade santa, nação adquirida. E a igreja de Jesus também é uma igreja festeira. Por quê? Porque ela celebra o Cristo e a vida do Cristo viva em nós. Amém? Amém. Agora eu ouvi um amém, Serginho, melhor, né? Pois bem, mas são 7 festas que o povo de Israel eles têm no calendário, são festas importantes, e eu não vou poder falar aqui agora por causa do tempo, mas as 7 festas, elas apontam para Jesus e para a igreja. São elas: a festa da Páscoa, depois da festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, depois da festa dos pães asmos, a festa das primícias, aponta para Jesus, primícia da ressurreição. Depois da festa das primícias, a festa de Pentecostes, essa que nós lemos aqui do texto. Depois da festa de Pentecostes, a festa das trombetas. Depois da festa das trombetas, a festa da expiação. E por último, a festa dos tabernáculos. Essas 7 festas, e não eram apenas 7 festas, mas essas são as principais, elas estão interligadas umas a outras, e elas estão apontando para Jesus e apontando para a igreja de Jesus. Só para você ter uma ideia, a festa das trombetas representa a igreja pregando o evangelho, a trombeta de Jesus, que é a igreja pregando o evangelho e dizendo que ele está voltando. Era para você dizer um amém, mas tudo bem. Então veja bem, das 7 festas, 3 eram festas de peregrinação. O que significa dizer? Todos os anos o povo de Israel tinha que ir a Jerusalém peregrinar. Quais são elas? A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas era obrigatório o povo de Israel sair, a nação de Israel, sair dos lugares onde eles estavam reunidos, espalhados, melhor dizendo, e se reunir em Jerusalém. Fazia parte da lei, era necessário. Então chegamos aqui nesse texto. Aqui é a festa de Pentecostes. Na verdade é o 50º dia da festa de Pentecostes. Quem está ligado na palavra, diga amém. Irmão, eu preciso que você fique ligado no nome de Jesus. Então se você estiver com o seu telefone aí, por favor, o telefone é uma bênção. Eu não vou dizer que ele é uma maldição, não, ele é uma bênção. Só que o seguinte, agora o seu telefone não vai falar com você, o WhatsApp não vai falar com você. Se você, virou meu jargão. Se você for usar o seu aparelho de telefone para anotar alguma coisa, Deus te abençoe. Se você não usar o seu aparelho agora para outra coisa, senão isso, guarde o seu telefone no seu bolso, na sua bolsa, porque você não vai utilizá-lo além disso. A não ser os irmãos também que estão servindo aqui com a mídia. Então eu preciso que você preste bastante atenção, porque, irmãos, eu orei para que Deus fale ao seu coração de maneira poderosa nessa noite. Eu orei para que Deus pudesse falar com você nessa noite. E eu sei que a gente fica preocupado às vezes com o relógio. Daqui a pouco vai aparecer um cheirinho assim agradável, um aroma agradável aí da cantina, né? E eu sei que tem um tal do bolinho de aipim, né? Eu já reservei 2. Então é para missões. Eu sei que esse bolinho de aipim vai cheirar daqui a pouco aqui, vai chegar às minhas narinas de maneira agradável, quase como libação às minhas narinas. Mas eu vou ser disciplinado e não desconcentrado daquilo que o Espírito Santo vai falar através de mim. E por favor, não se desconcentre. Eu preciso da sua concentração, eu preciso da sua disciplina mental para você prestar atenção no que o Espírito Santo irá falar com você nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Então veja bem, é Pentecostes, é o 50º dia da festa de Pentecostes. E é exatamente nesse dia que o Espírito Santo está vindo sobre a igreja. É um dia especial. Porque o Espírito Santo agora está sendo derramado a 14 nações reunidas no mesmo lugar. O entendimento desses homens agora vai ser outro. A igreja vai ter um outro entendimento sobre o Espírito Santo. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: o entendimento do Espírito Santo da perspectiva de algumas pessoas, personagens bíblicos, preste atenção. Na perspectiva de João Batista, o Espírito Santo é o por. Não estou xingando, não estou falando palavrão, fica tranquilo, tá?
é uma palavra grega que significa fogo. Na perspectiva de João, o Espírito Santo é fogo. Que tipo de fogo? O fogo que purifica. E ele disse: vai vir alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na perspectiva de João, o Espírito Santo é aquele que batiza com fogo, é aquele que purifica o crente para ser santo. Na perspectiva de Jesus, o Espírito Santo, ele é pneuma. Diga comigo, pneuma. Essa palavra você conhece porque você tem carro, sabe o que é pneu. O que é pneuma? Pneuma é vento, é fôlego. Por isso que Jesus vai soprar sobre os seus discípulos o Espírito. Então, na perspectiva de Jesus, ele é o vento. O vento que sopra onde quer e não diz para onde vai. Na perspectiva de João, não o profeta, mas João, o apóstolo. Na perspectiva de João, o Espírito Santo é o paráclito. Paráclito. Vou falar devagar. Paráclito. Pastor Leonardo conhece bem essa palavra. O que é o paráclito? Paráclito é o outro da mesma essência. É o advogado. É aquele que não perde causa. É aquele que está do lado. É aquele que ajuda. É aquele que não rói a corda. É aquele que vai com a gente até o final. Mas na perspectiva de Paulo, eu estou pulando Lucas porque Lucas é o texto que nós lemos. Na perspectiva de Paulo, o Espírito Santo é o pleror. O que é pleror? Pleror é aquele que completa, é aquele que abunda, é aquele que superabunda, é aquele que enche para executar. Por isso que ele vai dizer em Efésios capítulo 5: não vos embriagueis com vinho, que a contenda é mais pleor. Enchei-vos do Espírito. Eu pulei Lucas porque eu preciso falar de Lucas agora, porque Lucas é esse abençoado médico que vai escrever o livro de Atos. Na perspectiva de Lucas, o médico, o que escreve o livro de Atos, o companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Na perspectiva de Lucas, o Espírito Santo é o dunamis. Essa palavra é fácil de falar, diga comigo, dunamis. Diga mais forte, dunamis. Mais forte ainda. Isso. O que é dunamis? Dunamis é a mesma coisa que dinamite. Pô, explosão. Esse você precisa falar. Diga comigo, o Espírito Santo, na perspectiva de Lucas. Diga forte, irmão. O Espírito Santo, na perspectiva de Lucas, é um movimento de poder para fazer a igreja avançar. Aleluia, 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 aleluia. Na perspectiva de Lucas, o Espírito Santo é uma dinamite que quando explode na alma do crente, faz o crente avançar. Por isso que você ouve contar a história de pessoas que são alcançadas pelo Evangelho no mundo inteiro, aqui no Brasil, perto da sua casa. Por quê? Porque alguém está cheio do Espírito Santo, está com uma dinamite que explode sempre. E quando essa dinamite explode, o Evangelho sai da boca. E quando o Evangelho sai da boca, o Espírito Santo convence. E quando o Espírito se convence, a pessoa não aguenta, se rende e se entrega a Jesus. Eu te pergunto nessa noite, o que você precisa? Você precisa do fogo. Se você precisa do fogo, você vai ser batizado com fogo. O que você precisa, meu irmão? Você precisa de um amigo, de um companheiro, de advogado. Ele vai ser o advogado, ele não perde calça.
O que você precisa? Se você precisa de uma dinamite, ele vai explodir dentro de você e vai te impulsionar como você nunca foi impulsionado. O que você precisa? Se você precisa de alguém que vai encher você, transbordar, que seus dons, suas habilidades, sua capacidade, o fruto do Espírito vai aparecer, vai surgir e você vai ser tremendamente usado pelo Espírito Santo. O que você precisa? Eu não sei de que forma você precisa, qual é a sua maneira de olhar o Espírito Santo, mas preste atenção, os 5 estão se completando: João Batista, Jesus, João Apóstolo, Lucas e Paulo. Os 5 estão dizendo para nós que esse Espírito Santo, ele veio exatamente para isso, para nos fazer ser de verdade igreja. Eu não vi. O Espírito Santo veio nos dizer, nos fazer de verdade uma igreja de Jesus. Aleluia! Amém. Então eu quero observar com você os fatos ocorridos aqui em Pentecostes. Que proporcionou, fatos que proporcionaram os discípulos a experimentar o derramar do Espírito. E como consequência, a igreja avançou. Mas antes de observarmos os fatos, preste atenção como que é coisa linda. Olha a dinâmica. Jesus sobe, o Espírito desce e a igreja avança. Vamos lá, de novo, você precisa aprender isso. Jesus sobe, o Espírito desce e a igreja avança. De novo. Jesus o quê? O Espírito Santo e a igreja. De novo. Jesus, a igreja. Perdão, o Espírito. De novo. Jesus, o Espírito e a igreja. Por que você não avançou ainda? E se você avançou, por que você avançou pouco? E se você avançou mais ou menos, por que você não avançou mais? E se você avançou mais, por que você não está com fome e sede do reino de Deus para você avançar ainda mais? Agora vamos aos fatos ocorridos aqui em Pentecostes. Primeiro deles: como estavam os discípulos antes dele chegar? Ei! Anota, guarda, preste atenção. Como que esses 120 homens estavam antes dele chegar? Está no versículo 1, porque o versículo 1 ele ainda não tinha chegado. O versículo 1 está dizendo que eles estão fazendo como eles estavam antes dele chegar. Repito, era dia de Pentecostes, o último dia, o 50º dia. Era o dia de apresentar as primícias das colheitas, porque a festa de Pentecostes é uma festa agrícola. É uma celebração porque Deus deu a chuva, Deus deu a plantação, deu o fruto da terra. Pentecoste é uma festa de celebração a Deus para agradecer, porque Deus deu a chuva e deu a colheita. Então o 50º dia era dia de levar a primícia da colheita para a casa de Deus e agradecer. Agora preste atenção numa coisa, isso está no capítulo 1. Jesus fica aqui 40 dias depois da Páscoa. E esse aqui é o 50º dia. Tem aí uma diferença de quantos dias? Cadê os bons de matemática? Eu nunca fui bom de matemática. Jesus fica 40 dias. E esse aqui é o 50º dia. Então tem aí uma diferença de quantos dias?
Davi é fera. Você é fera em matemática, né, Davi? É o que ele fez, ó. Só tira nota boa. Então, nessa matéria. Davi, aqui Davi. Nessa matéria chamada enchimento do Espírito Santo, todo mundo vai sair tirando 10 hoje aqui. São 10 dias. E nesses 10 dias há um espaço, há um hiato. Tem uma outra palavra, não sei se é essa palavra, você vai me ajudar aí. Um gap, é isso mesmo? É gap? Oh, rapaz, acertei. Tem um hiato, um gap de 10 dias. E o que está acontecendo nesses 10 dias? Irmão, está tendo um movimento no céu e na terra e no céu. Está escrito no versículo 1 do capítulo 2, corroborando com o que Jesus disse no capítulo 1. O que está acontecendo, pastor? Está acontecendo lá no céu, Jesus dizendo assim: Pai, eu disse a eles que quando eu estivesse aqui, eu pediria ao Senhor que pudesse mandar o Consolador. E na terra os discípulos estão fazendo o quê? Eles estão simplesmente obedecendo o que Jesus mandou. Vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Então diz o texto, no capítulo 1, que eles saem do Monte das Oliveiras e vão para o cenáculo. E o que eles estão fazendo no cenáculo? Eles estão orando, buscando, orando. Aliado a isso, eles estão ofertando, oferta de gratidão pela colheita. Então veja bem, eles estão, está no texto, olha para o texto. Eles estavam como? Reunidos no mesmo lugar. Comigo, irmão, eles estão o quê? Reunidos no mesmo lugar. Mas a questão é, estão reunidos no mesmo lugar fazendo o quê? Eles estão ofertando, eles estão orando, eles estão buscando, estão pedindo. Pedindo quem? 10 dias Jesus no céu. Pai, envia o Consolador. E na terra os discípulos: Senhor, manda o Consolador. 10 dias. Senhor, Pai, manda para eles o Consolador. E os discípulos aqui no cenáculo: Pai, manda-nos o Consolador. Manda-nos o Consolador. 10 dias. Então vamos lá. Eles são gratos e eles são perseverantes na oração. E são obedientes. Gratos, perseverantes e obedientes. Gratos porque estão cumprindo a festa de Pentecostes, levando a oferta de gratidão pela colheita. Estão orando, estão buscando, porque são crentes que acreditavam no que Jesus falou, e são obedientes. Agora, preste atenção numa coisa aqui, irmão. Você acha mesmo, aqui entre a gente, do portão para dentro? Não tem a live. Você acha mesmo que o Espírito Santo vai batizar com fogo, que o Espírito Santo vai encher, que o Espírito Santo vai fluir em quem é ingrato? Você acha mesmo que o Espírito Santo vai batizar com fogo, que o Espírito Santo vai encher, vai fluir em quem não busca? Você acha mesmo que o Espírito Santo vai batizar com fogo, vai encher, vai fluir, vai ser uma dinamite em quem é desobediente? Você acha mesmo? Pastor, mas aí tem tanta gente, tanto movimento por aí, né? Sabe o que estão fazendo? Estão reunidos. Isso significa que eles estão em unidade. Eles estão esperando. Vai acontecer.
eles estão como nós aqui nessa noite. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento. Agora, sabe por que a igreja moderna contemporânea, estou falando da igreja moderna e contemporânea, não vive experiências com o Espírito Santo? Sabe por quê? Por que a igreja moderna e contemporânea não vive experiências com o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque a igreja moderna permanece no mesmo lugar. E o lugar da igreja moderna e contemporânea não é o lugar dos discípulos aqui no cenáculo. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e eles estão ofertando, eles estão buscando, eles estão obedecendo e esperando. A igreja moderna não está vivendo isso. A igreja moderna, ela acomodou-se na sua religiosidade. Por isso que Jesus vai dizer lá em Apocalipse capítulo 3, quando fala da igreja de Laodiceia, que é a igreja do período, do nosso período, que ela é morna. Mas eu não estou falando nessa noite é uma igreja morna. Eu não estou falando nessa noite é uma igreja parada, prostrada. Há uma igreja que permanece no lugar da religiosidade. Não, eu creio que eu esteja falando a uma igreja que pode estar, sim, agora no mesmo lugar, mas o intuito, o coração é: Senhor, nós esperamos algo mais do Teu Espírito. Senhor, nós queremos uma obra nova do Teu Espírito. Senhor, nós queremos viver mais do Teu Espírito. Eu creio que eu estou já falando a uma igreja assim. Eu creio. Agora, eu quero ver se aqui realmente tem uma igreja assim. Assim como que está aqui reunida nesse lugar, mas tem anseio por mais do Espírito e quer mais do Espírito. Deixa eu ver se tem alguém aqui que quer mais do Espírito nessa noite. Aleluia! Então vamos lá. Entendemos o que eles fizeram antes do Espírito descer. Agora vamos lá. Outro fato. Segundo fato. O que ele fez quando chegou. Primeiro fato. O que os discípulos fizeram antes dele chegar. Você já entendeu. Agora que fato? O que ele fez quando chegou. Ele quem? Davi, não fala mais não, Davi, por favor, pai. Não fala mais não, Davi. Dá chance para os irmãos aqui. Irmão, nós estamos falando aqui. Pentecoste fala de quê, irmão? 2, 3, melhorou, Serginho. 2, 3. Pentecoste fala de quê? De quem? Eu sei porque que vocês erraram, que eu falei que, não falei quem. Eu troquei o pronome, desculpa, perdão, tá bom? Então vamos lá. Pentecoste está falando de quem? De quem, gente? Que mora dentro de você, que habita dentro de você. Ou não mora, ou não habita. O que ele fez quando ele chegou? Aqui comigo, versículo 2. Aleluia. Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Aleluia. Como é que ele chegou? Como que ele chegou? Ele chegou, diga comigo, ele veio de repente. Aleluia. Ele veio de repente. Isso fala do inesperado de Deus. De acordo com as Escrituras, muitas vezes Deus age dessa forma. Vem de forma inesperada, surpreendente. Aleluia.
Talvez você chegou aqui nessa noite achando: eu vou para lá porque eu vou ser surpreendido com o melhor louvor. E talvez você pensou assim: eu vou ser surpreendido com uma palavra que vai me fazer sair daqui hoje resolvendo todos os meus problemas. Que isso aconteça, mas que nessa noite o Espírito Santo venha de repente e se surpreenda com coisa nova. Deixa eu consertar aqui que eu falei o tópico errado. Eu pulei. O segundo fato é a forma como ele chegou no lugar onde estavam reunidos os discípulos. Eu quis antecipar. Então vamos lá. A forma como ele chegou. Primeiro, ele veio de repente. Segundo, ele veio do céu. O que significa dizer que ele veio do céu? Ué, ele veio do céu porque ele é Deus. Ele é divino. Ele é Deus. Ele veio de repente, ou seja, ele veio de maneira surpreendente. Ele veio do céu. Se ele veio do céu porque ele é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. É divino. E ele veio presentear a igreja. Assim como ele, que veio no dia de Pentecostes, está aqui nessa noite. Ele é do céu. Ele veio presentear você. Você quem? Você que leva uma vida de qualquer maneira? Não. Você que quer a presença dele. Você que quer ser usado por ele. Ele veio te presentear porque ele é Deus. Aleluia. De repente, veio do céu. Terceiro, ele veio com som e com vento impetuoso. Há aqui uma similaridade entre Êxodo 19 e Pentecostes. Como assim? Lá em Êxodo 19, nós vamos ver Moisés no Monte Sinai, vento, som e o poder de Deus se manifestando para Moisés descer com as leis, as tábuas das 10 leis. O mesmo acontece aqui quando ele está chegando, quando ele se manifesta. A forma como ele se apresenta é através de barulho, som. E preste atenção, o vento é, o que está escrito na sua Bíblia aí? O vento é como? O vento é como, gente? Impetuoso. Sabe o que significa impetuoso? Impetuoso significa que está trazendo algo consigo poderoso. Ele está vindo de maneira impetuosa. Ele está trazendo alguma coisa poderosa. Há um som dentro do cenáculo. E agora tem um vento impetuoso. Ele está trazendo algo poderoso. E lógico que ele está trazendo do céu. E o que ele está trazendo? Poder. Ele está trazendo do céu poder. Porque Jesus disse que ele traria poder. Versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Fica em Jerusalém. Não sai de lá não. Vamos buscar. Vamos orar. Vamos aguardar. Porque ele vai chegar. E quando ele chegar, vai ser impetuoso. Vai trazer consigo poder. Vai encher vocês de poder. Quantos querem esse poder? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que ele continua sendo impetuoso. 3 disseram amém. Vou repetir. Ele continua sendo impetuoso. Ele continua enchendo a igreja de poder.
Ele continua enchendo a igreja de poder. Ele continua enchendo a igreja de poder. Por isso que quando a igreja vai para Jerusalém, as portas do inferno não resistem à igreja impetuosa. Por quê? Porque o Espírito Santo dá poder. Quando a igreja foi para Jerusalém, Judéia, quando ela passou para a Judéia, as portas do inferno não resistiram à igreja. Por quê? Porque a igreja era impetuosa, estava cheia de poder. Quando a igreja avançou para Samaria, as portas do inferno de Samaria não resistiram à igreja. Por quê? Porque Filipe desceu para Samaria e pregou Jesus de maneira impetuosa, poderosa. Então as portas do inferno não resistiram ao poder da igreja, porque foi impetuoso. Por isso que Paulo, quando começou a pregar o evangelho na Ásia, na Europa e na Ásia, as portas do inferno naquela região não resistiram à igreja. Por quê? Porque Paulo pregou de maneira impetuosa. Por isso que quando o evangelho é pregado no mundo inteiro, as portas do inferno não resistem. Por quê? Porque a igreja está carregada, cheia do poder do Espírito Santo. Eu quero saber se você, meu irmão, vai usar desse poder no nome de Jesus. Vai ser impetuoso para que as portas do inferno, lá dentro da sua casa, da sua escola, do seu trabalho, onde você estiver, que as portas possam se romperem e Jesus saquear as almas, tirar as almas da perdição e trazer para o reino da sua luz. Eu quero saber se você vai querer esse poder nessa noite. Porque querer poder para apresentar alguma coisa é muito fácil. Eu quero ver pagar o preço para ter poder no Espírito. É essa dinamite que quando bate dentro da gente, parece que tira a gente do... A gente fica doido, maluco. Irmão, missionário é a coisa mais maluca do mundo. Eu falei isso para o pastor Marcão. Eu falei: Marcão, missionário é coisa doida. Eu não consigo admitir não. É mais doida do que pastor. Por quê? O missionário está no campo, está lá no campo pregando o evangelho. Ele começa do zero, presta atenção, começa do zero. Do zero. Só tem ele e a família. Quer dizer, não é do zero, né? Tem ele, a família, não é do zero. Daqui a pouco tem um, tem dois, tem três, tem 10, tem 20, tem 30, tem 50. Já pode ter uma igreja, já pode sustentar um missionário no campo. O missionário já pode ficar com a gente. Perdeu a graça para o missionário. Tem graça mais não. Para missionário não tem graça, a igreja é grande. Por quê? Porque o missionário tem uma dinamite aqui dentro, que ele precisa fazer essa dinamite explodir e abrir as portas do inferno. Você sabia que você pode ser um missionário? É só você se encher desse espírito, irmão, que você vai ser uma dinamite na mão de Jesus, irmão. Então vamos lá. Já entendemos o que os discípulos estavam fazendo antes dele chegar. Já entendemos, e eu fiz a correção, a forma como ele chegou no lugar onde estavam os discípulos. Agora, já disse, agora eu vou repetir, e agora está certo. O que ele fez quando chegou? Como os discípulos fizeram para ele vir, nós já sabemos. O que aconteceu quando ele chegou, nós já sabemos. Agora, o que ele fez? Ele quem, gente? Melhorou, já deve ter uns 5. Pentecoste fala de quem, gente? Aí, glória a Deus. O que ele fez quando chegou? Está escrito na sua Bíblia. Repita comigo: quando ele chegou, ele encheu a casa onde estavam reunidos. Detalhe, adendo, aguardando por ele. Olha o versículo 2, final, está dizendo que eles estão assentados. Agora presta atenção. E foram vistas por eles quem? Eles que estavam assentados, eles que estavam reunidos.
foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E ainda no versículo 4 é o que o Espírito está fazendo quando ele chega. E todos foram cheios do Espírito Santo. E ainda diz: começaram a falar em outras línguas, conforme ele lhes concedia que falassem. Primeiro, ele encheu a casa. Encher a casa é manifestar no ambiente. Presta atenção. Encher casa é ambiente, é o espaço físico. Se você ler calmamente, tranquilamente, devocionalmente, você vai perceber que ele só chega na casa porque ele encontra uma ambiência. E ambiente é diferente de ambiência. Diga comigo: ambiente é lugar físico, ambiência é atmosfera. Então primeiro ele encheu o ambiente. E por que ele encheu o ambiente ou a casa? Porque havia ambiência. Como assim? Os discípulos estavam sedentos, os discípulos estavam buscando, os discípulos estavam ofertando, os discípulos estavam obedecendo. Então, por favor, quando você pegar a sua roupinha do guarda-roupa aí na sua casa, limpinha, passadinha, perfumadinha, passadinha, vem para esse ambiente pronto para encher esse ambiente de adoração, de louvor. Aleluia. Venha com seu coração aberto. Tire esse senso crítico do dentro do seu coração quando você chegar aqui. Tira essa crítica que está dentro de você. Tira essa mágoa que está dentro de você quando você chegar nesse lugar. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando você chegar aqui, faça assim: prepara esse lugar para uma ambiência, para uma atmosfera, para que o Espírito Santo possa se manifestar no culto, como eu creio que ele vai se manifestar nessa noite. Porque essa casa não é lugar qualquer, é a casa de Deus, onde os filhos de Deus estão reunidos para adorar aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Daí receita para você encher esse ambiente da presença: é só você obedecer, buscar, adorar, é só colocar lenha. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Coloca lenha, irmão. Então ele encheu o ambiente. Ele só encheu o ambiente porque existia ambiência, atmosfera. Quantos creem que a atmosfera está cheia nessa noite? Diga amém. Glória a Deus. Mas ele não enche sua casa, não. Diga comigo: depois de encher a casa, encheu os discípulos. Aleluia! Está escrito aqui, irmão, ó. E todos foram cheios do Espírito. Ele encheu pessoas, porque o Senhor veio para pessoas. A casa, a glória da segunda casa é maior do que a primeira.
Ah, pastor, mas esse texto está falando lá em Ageu que a glória da segunda casa é a casa da reforma. Eu posso até concordar, e até alguns autores do Antigo Testamento vão dizer que a segunda casa é a casa reformada por Neemias, por Esdras, por Zorobabel. Mas eu quero te dizer uma coisa: a segunda casa é maior, porque a casa segunda não é feita por mãos dos homens, ela é feita pela mão do Todo-Poderoso. E a mão do Todo-Poderoso criou você e eu. E você e eu já somos lavados e redimidos pelo último Adão, que é Jesus. E se você e eu fomos lavados e redimidos pelo sangue do último Adão, que é Jesus, nós agora somos a segunda casa. E a glória da segunda casa é maior que da primeira. Por quê? Porque na primeira foi os homens que fizeram, a segunda foi Jesus quem restaurou. A primeira ela perecia, ela acabava, a segunda não acaba, ela é eterna, porque Jesus colocou a mão nela e Jesus pagou o sangue por ela, e ela também é eterna. A segunda, o Espírito vinha e saía. A terceira, o Espírito veio, ficou, está e quer fazer grandes coisas. Aleluia! Oh, glória! Entendeu o que ele fez? Encheu a casa, encheu os discípulos e ainda distribuiu línguas. Está escrito. Eu preciso que você preste atenção, porque isso aqui é muito didático, mais didático do que profético. São dois ambientes, são duas perícopes, ou seja, recorte do texto. Até o versículo 4 é uma perícope, a partir do versículo 5 é outra perícope. Isso significa dizer o quê? Que até o versículo 4 eles estão em um ambiente fechado, uma casa. Depois eles saem da casa, estão do lado de fora da casa. Então, quando o Espírito Santo vem, o que o Espírito Santo faz? Ele enche a casa, enche os discípulos, e o Espírito Santo reparte línguas, que Lucas vai chamar de glossolalia, uma língua inteligível. Só que a proposta do Espírito é a igreja para... Deixa eu mostrar aqui. A proposta da igreja é para a igreja para... Não, eu não estou ouvindo. A proposta da igreja é para... Não, não estou ouvindo. A proposta da igreja é para... Olha lá o Japão. A proposta da igreja é para... Essa aqui eu não sei se é Bélgica ou Alemanha. Não, Alemanha. Alemanha? Alemanha, eu não sei se é Alemanha. Pode ser, vamos dizer que é Alemanha. A proposta da igreja é para fora. Então, eles recebem a língua dentro, glossolalia, e eles vão para fora igual bêbados, cambandeando de um lado para o outro, falando em línguas. Agora não é glossolalia, agora é dialectos. Cada um falava na sua própria língua nativa. E eles entenderam. O que eles entenderam? Uma linguagem só. Qual a linguagem? O Espírito acabou de descer para a gente ir para as nações. O Espírito acabou de descer. Agora a gente pode ir para Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Por quê? Porque nada segura a igreja. Aleluia. Deixa eu te falar, irmão. Repita bem forte comigo para o inferno ouvir. Tem que ser forte. Diga comigo: em Babel houve confusão de línguas. Você precisa melhorar isso aí, irmão. O bolinho daqui a pouco vai sair. Acho que não é só bolinho. Estou falando bolinho porque eu vou levar o bolinho. De novo. Em Babel houve confusão de línguas. Em Pentecostes a língua foi uma só. Aleluia. Qual a língua de Pentecostes? Tem uma colheita chegando. É uma nova colheita. Tem uma colheita chegando. E não é colheita da terra. Não é a oliveira. Não é a romeira. Não é o trigo. Não é a cevada.
colheita agora é de almas. Por isso que é Pentecostes. Porque Pentecostes é o dia que a igreja vai experimentar a primeira colheita. E deixa eu te falar, a colheita foi tão grande, tão grande, tão grande, que você está aqui nessa noite e você precisa levantar as suas mãos aos céus e adorar o Senhor Jesus Cristo que te salvou. Aleluia! Eita glória! Aplauda mais forte, irmão! Aplauda mais forte! Aleluia! Aleluia! Eles ficaram bêbados. Que negócio é esse? A maldição de Babel acabou. Lá em Babel, eles se dividiram. Aqui 14 nações se unem para receber o batismo do Espírito. Você sabe qual é o seu endereço? Claro que você sabe, né? Vamos fazer uma coisa aqui. Você vai falar o seu endereço. Vai ficar embolado. Vai virar Pentecostes. Mas depois vão liberar uma palavra profética para você. Eu posso ouvir um amém? Lembra o seu endereço aí. Qual é o nosso mesmo, tá? Evandro perguntou a Gigi ali. Você sabe, Evandro? Sabe não? É ela que estava te perguntando. Eu lembrei o meu. Nós vamos falar o nosso endereço. Agora vamos entender por quê. Pentecostes, está escrito no texto, eu não vou ler para dedicar tempo. Eles saíram de todos os lugares, dos seus endereços, e reuniram no mesmo lugar, e receberam o Espírito Santo, e depois voltaram, cheio dele. O que a gente vai fazer aqui? Você vai falar seu endereço. Eu vou liberar uma palavra poderosa para você, se você crer. Porque depois que você falar o seu endereço, vai ser um Pentecoste, ninguém vai entender nada. Mas olha só, o Espírito Santo está entendendo, porque a linguagem é dele. A linguagem é dele. No meu 3, você vai falar o seu endereço. Ou seja, quando você falar o seu endereço, está dizendo: eu saí da minha casa e vim para esse lugar de ambiência do Espírito. Amém, irmãos? Quando você falar o seu endereço, se você acabar de falar o seu endereço, vai ficar embolado, um vai chegar na frente do outro, vai começar, vai terminar. Eu vou esperar o último falar, porque às vezes o seu endereço é muito longo. Mas por favor, fala o nome se a casa tem 4 quartos, 5 quartos. Não precisa falar isso não, é só o seu endereço. Número 3. 1, 2, 3. O Espírito Santo está falando comigo e com você nessa noite, que quando você saiu da sua casa e veio para esse lugar, você já chegou aqui e o Espírito Santo já estava te aguardando, para que quando você voltar para a sua casa, você volte cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Aplauda ele aí, irmão. Aleluia. Aleluia. Vamos ao último fato, a gente termina. Primeiro, o que os discípulos fizeram para ele chegar. Segundo, como ele chegou. Terceiro, o que ele fez quando ele chegou. E por último, qual o entendimento depois da sua chegada. Eu não estou nem lendo o texto para a gente ganhar tempo. Mas eu quero ler com você agora, não tem como não ler. O que está no versículo 15. Sua Bíblia aí, por favor, versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais,
sendo esta hora a terceira hora do dia, 9 da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Percebeu o que está escrito aqui no versículo 15? Porque eles estavam achando assim: o que está acontecendo? Eu estou falando na minha língua, e ele está entendendo o que eu estou falando, como se fosse a língua dele. Eu estou falando em inglês, e ele está entendendo em alemão, porque ele é alemão. Que som é esse? Que barulho é esse? Que poder é esse? Irmão, qualquer um de nós aqui não conseguiria entender, porque assim, as coisas do Espírito, primeiro a gente não entende, e nem precisa entender, precisa viver. Eu vou repetir: as coisas do Espírito nem sempre a gente entende, e nem sempre é para entender, é para viver. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, mas tem alguém ali no meio deles que andou com Jesus, que negou Jesus, que foi restaurado por Jesus, que recebeu uma palavra profética de Jesus, depois de chorar amargamente. Tem alguém ali que recebeu uma palavra profética de Jesus e disse: Pedro, você me ama, então apacenta meus cordeirinhos. Tem alguém ali aguardando esse momento, porque estava esperando apacentar os cordeirinhos, mas ele ainda não tinha o Espírito Santo. Mas agora ele tem. Ele está cheio, tão cheio, que ele está indo lá atrás na história, invocando a profecia de Joel. E deixa eu acrescentar, não está escrito, mas eu posso acrescentar, porque está escrito na palavra. Pedro está citando Joel, mas eu quero colocar duas pessoas aqui. Eu vou, para encurtar, só uma. Me programei para 3, vou ficar com uma. Vou ficar com Moisés. Moisés está cansado, está sobrecarregado, e Deus fala assim, pela boca do seu sogro Jetro: rapaz, você precisa de gente para te ajudar. Está lá em Números capítulo 11, 10 ou 11. E aí sai de Moisés o Espírito que estava sobre ele, e repousa sobre 70. Só que os 70 viraram crentes acomodados. Só que 70 viraram crentes religiosos. Só que 70 viraram crentes que não foram zelosos. Só que 70 viraram crentes que não queriam ajudar a liderança. Sobraram quantos? Quantos sobraram? Eu estou dando a cola para você. Quantos sobraram? Eudade e Medade. Não é dupla sertaneja. Foram os dois que sobraram. E eles começaram a profetizar no meio do arraial. Profetizar. Falar em línguas. Começaram a profetizar. Vai em um, impõe as mãos, profetiza. Vai em outro, impõe a mão, profetiza. E aí alguém chega assim: Josué, conta para Moisés que Eudade e Medade está profetizando no arraial. Josué, neófito, novo, ainda não tinha sido impactado pela palavra. Josué chegou em Moisés e falou assim: Moisés, fofoca, né?
Fofoca. Já naquele tempo existia, né? Moisés, ó, Eudades e Medades estão profetizando no arraial, hein? Ah, irmão, eu creio que essa palavra de Moisés está aqui em Atos 2 e está aqui nessa noite. Eu creio que a palavra que saiu da boca do maior pastor que essa terra já viu, chegou aqui também em Atos 2 e vai chegar aqui nessa noite. Quando Josué falou assim, olha, Eudades e Medades estão profetizando. Josué falou e Moisés imediatamente, quem dera que todos fossem cheios do Espírito. O cheio do Espírito é meu acréscimo. Quem dera que todos fossem cheios do Espírito Santo. Quem dera que todos fossem profetas. Quantos Moisés falou? 2? 2 que ele falou? 3 que ele falou? 4 que ele falou? Ele disse quanto? Ele disse quanto? E quanto Joel falou? Quanto Joel falou que receberia o Espírito Santo? Toda a carne. Todos. Então, irmão, está cumprindo a profecia de Moisés e a profecia de Joel. Moisés disse, quem dera. Rapaz, ele não ficou vivo para ver. Ele torceu, mas não teve jeito. Ah, mas Deus mostrou ele da eternidade. Aí deixa eu fazer assim uma coisa. É do pregador, tá? É do pregador. Deus falou assim, Moisés, você não abriu a boca e falou? Vem cá, olha só, ó. Olha o que vai acontecer agora em Pentecostes. O que você disse, o que Joel disse. Vai acontecer agora, ó. Vai acontecer agora. Você não profetizou? Você torceu só para o arraial. Você viu só Eudade e Medade. Mas olha o que vai acontecer agora. Ó, tá chegando. Ele já saiu daqui. Já foi, já chegou. Tá chegando. Ó, olha a língua. Olha lá. Eles estão saindo como bêbados. Não, mas eles estão cheio. E são todos. Permita-me usar a frase de Moisés e a profecia de Joel para falar com você agora, para a gente caminhar para o final. Permita-me usar as palavras de Moisés. Quem dera que todos aqui fossem cheios do Espírito Santo. Quem dera que todos aqui fossem profetas. Quem dera que todos aqui fossem servos e servas cheios do Espírito Santo. Irmão, Moisés está torcendo, Jesus está torcendo, eu estou torcendo, mas parece que eu não estou vendo ninguém querendo aqui. Será que ninguém quer? Será que ninguém quer isso não? Eu estou torcendo. Moisés torceu lá no deserto. Joel torceu, pediu, profetizou no meio da desgraça em Israel. E será que ninguém quer não? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não quiser, eu quero. Se você quiser você sair desta casa para a sua casa hoje do mesmo jeito que você chegou, você vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Mas eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Quem torceu para que eu fosse cheio do Espírito Santo foi Moisés. Quem profetizou para eu ser cheio do Espírito foi Joel. E eu só parei e fiquei nos 2. E quem liberou o Espírito Santo para eu ser cheio foi o meu Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu vou repetir para você entender. Quem torceu para eu ser cheio do Espírito Santo foi o maior pastor que essa terra já viu, foi Moisés. Quem profetizou para eu ser cheio do Espírito Santo foi Joel. E quem liberou o Espírito Santo foi o meu Senhor Jesus, que morreu naquela cruz para eu ser cheio do Espírito Santo. Será que tem alguém para ser cheio comigo aqui nessa noite? Será que eu tenho companhia aqui nessa noite? Será que eu tenho mais alguém? 1, 2, 3. Tudo bem se você não quiser, tudo bem. Mas se você quiser, irmão, você vai sair daqui cheio. Por que, pastor? Aqui termina esse tópico. Por quê? Porque a promessa. Qual é o entendimento de Pedro? É uma promessa. Diga comigo, é uma o quê? Esse é o entendimento de Pedro, é promessa. E o que você faz com uma promessa, irmão? Toma posse. O que crente fiel faz com uma promessa de Deus? Toma posse.
O que crente faz com a promessa de Deus quando o crente quer ser usado por Ele? Toma posse. O que Pedro entendeu? Isso aqui é uma promessa. Então que se cumpra na sua totalidade. Pedro abriu a boca, pregou o evangelho. E agora me ajuda aí, os frequentadores de escola bíblica. São 3 mil ou 5 mil? São 3 ou 5 mil? 3 mil, ó, primeira mensagem do homem: 3 mil almas receberam Jesus. Porque eu não ouvi, é uma promessa. E promessa a gente toma? De novo, é uma? E promessa a gente toma? Então toma posse dessa promessa para a sua vida, irmão. Não sai daqui do mesmo jeito, não. Seja cheio do Espírito Santo. Tome posse dessa promessa. Deixa eu terminar. Vou caminhar para o final. Eu falei para você de alguns personagens que entenderam quem era o Espírito Santo. Agora eu quero dizer alguns que viveram o que é o Espírito Santo. Para Noé, presta atenção. Para Noé, o Espírito Santo é resiliência para construir um projeto quando ninguém acreditava. Para Abraão, o Espírito Santo é a fé e a obediência. Para Sansão, uma força incomum. Para Moisés, um espírito de liderança e de mansidão. Para Bezalel, a ciência de um artista. Para Davi, a habilidade para vencer guerras. Para Salomão, a sabedoria para governar. Para Isaías, a visão do Messias. Para Daniel, capacidade de interpretar sonhos e ver o futuro. Para Ezequiel, os céus espirituais abertos que fazem ver o céu para o lado de dentro. Para Jeremias, o choro por uma restauração. Para Neemias, a destreza para a construção. Para Joel, o derramamento dele. Para Abacuque, o avivamento, a figueira que floresce. Para João Batista, a voz que clama no deserto. Para Pedro, a voz do Senhor que fala, e o batismo para o selo da salvação. Para Paulo, a graça que faz o evangelho avançar, a graça que basta, a graça que fortalece. Para João, é a voz que fala à igreja. E para você? Quer que eu repita? Vou repetir. Para Noé, é a resiliência para construir um projeto de Deus. Para Abraão, a fé e a obediência. Para Sansão, uma força em comum. Para Moisés, um espírito de liderança e de mansidão. Para Bezalel, a ciência de um artista. Para Davi, a habilidade para vencer guerra. Para Salomão, a sabedoria para governar. Para Isaías, a visão do Messias. Para Daniel, a capacidade de interpretar sonhos e ver o futuro. Para Ezequiel, os olhos espirituais que fazem ver o céu para o lado de dentro. Para Jeremias, o choro por uma restauração. Para Neemias, a destreza para a construção. Para Joel, o derramar sobre toda a carne. Para Abacuque, o avivamento que falta, a figueira que floresce. Para João, a voz que clama no deserto. Para Pedro, o batismo para todo aquele que nele crê. Para Paulo, a graça que faz o evangelho avançar, a graça que basta, a graça que fortalece. Para João, o apóstolo, a voz que fala à igreja. E para você? Não é nada? Os irmãos de louvor podem vir, por favor.